primeiro professor de forró, o Hernani. O Hernani, eu tô muito curiosa, me conta sobre a sua jornada, como é que você conheceu, como é que você começou a dançar, conta como é que funciona isso aí. Então, eu comecei lá atrás, na igreja. Na igreja? Na igreja. Comecei na igreja, comecei a participar do grupo de jovens. E no grupo de jovens tinha o pessoal que dançava na igreja. E eu vou pegar e vou voltar um pouco mais atrás, porque tinha um primo meu que ele começou a fazer aula de hip hop, onde ele estudava e tal. Aí um aniversário que teve lá em casa, ele já chegou com os passinhos de dança e coisa e tal. Eu falei, ó, esse menino tá ousado. Aí passou e tal, aí eu fui pro grupo de jovens, tinha um grupo de dança lá, eu já tinha me interessado e fui. A gente tá falando isso de quanto tempo atrás, assim? Nessa época? Muito ano atrás. Eu era novo ainda. Eu era novo ainda. Aí comecei com o pessoal da igreja, e o pessoal da igreja tinha uns que treinava em uma escola. Aí eu fui pra essa escola com o pessoal. Lá comecei na dança, entrei para um grupo de hip hop que chamava Hooligans Break. Aí comecei no hip hop, dançava hip hop e tal, e participava muito de competição, de festivais e tudo mais. Em uma competição que a gente foi participar no Bernardo Monteiro, na companhia Plantas e Hortas Event, a gente ficou em primeiro lugar e fez amizade com o dono da companhia. Aí começou a chamar aí direto, então direto a gente ia apresentar na PUC, direto a gente ia fazer apresentação, e eu peguei amizade com as alunas desse professor. Aí peguei amizade com as alunas, peguei amizade com ele, mas a namorada dele na época, e ele começou a dar aula num projeto da Prefeitura de Contagem, no Espaço do Saber. Hoje não existe mais, que era uma central de cursos. Ele foi lá e me chamou para ir para conhecer. Fui para conhecer, ele dava aula de dança de salão. Aí eu fui para conhecer um dia, para poder ver, ele me colocou para fazer também. Começou a ficar interessado? Achava legal. Mas se eu danço sozinho, se eu dançar de dois, vai ser bom também. Aí fui uma vez pra conhecer, ele me colocou pra poder ajudar ele. Eu não sabia nada de dança de salão, eu dava aula de boleiro, de forró, eu dançava hip hop. Mas você já tinha já uma musicalidade ali, né? Ajudava também, mas eu não sabia nada de nada, ele pôs eu lá na frente. Não foi à toa, e eu queria ficar lá atrás. Ele já viu, sem ninguém me ver. Se ele chamou, ele já viu que você tinha ali tudo pra poder estar Não, regulava bem não. Ele era muito doido. Aí fui, fiquei, fomos. E nisso, eu achei legal e comecei a ir. Se eu não me engano, era toda segunda e quarta, ou terça e quinta, era um negócio assim. Eu comecei a ir, porque ainda estava tipo, num período de férias do Hooligans, e tipo, fui indo, fui ficando. Aí eu não lembro se a aula lá era na terça e quinta, ou segunda e quarta, era uma coisa assim. Um dia sim, um dia não. Aí comecei a ir, tomar gosto pelo negócio, depois fui ajudar. E eu não sabia nada de nada, nem pra frente nem pra trás. Dançava outra coisa totalmente diferente. Mas você já tinha ali, o rebelete ali. Vamos se dizer que sim, talvez. Aí fui gostando, fui ficando e tal, e fiquei lá. Tipo, aí ele me colocou como monitor dele, sem eu saber nada. Muita confiança. E aí eu ficava, ajudava ele nas aulas, aí começou a tipo, mexer com o trem de outras coisas internas e me deixar para poder dar aula, eu sem saber nada. E a gente fazia. Foi pegando experiência ao longo do tempo. Fui aprendendo e tudo no caminho. Aí, beleza. Aí surgiu uma oportunidade lá, que eles estavam precisando de um professor de forró. E tinha um cara que dava aula de forró lá, saiu e, tipo, abandonou a turma, sumiu. E ele estava precisando de alguém, eles falaram, o Hernani ajuda o Asa aqui, põe ele lá em cima e tal, e eu assumi a turma.
E na medida que eu tava aprendendo, eu ensinava, ia aprendendo, ensinava. E foi dali pra frente. Aí eu fui, como eu fiquei essa minha turma, fui buscando aprender, fui buscando informação. Aí comecei a sair pros bailes, tipo de dança de salão. Aí a primeira vez eu fui com um amigo meu que fazia aula lá, e eu fiz amizade com ele lá, o Wilson. E a gente foi num baile da Passo Básico. Eu fui, ele foi, e ele ficou escorado no cantinho só olhando. Pra gente começar a chamar os outros pra dançar, ele escolhia uma pessoa pra me dançar, eu escolhi uma pessoa pra ele dançar. E lá geralmente era 3 ambientes. Um ambiente que era só forró, um ambiente que era bolero, sambizu, e lá embaixo um ambiente que era tango. Tipo assim, a gente observava todo e ficava lá no forró olhando. Ah, que legal. E nisso ali a gente começou e tal, ele já era mais antigo um pouco, mas era muito tímido e eu novo e tímido. Então, aí com isso eu começava a chamar os outros pra dançar, ia, tipo, obrigado, que ele escolheu, então eu tinha que ir. E mesma coisa Essa se tática tiver. é boa. Pois é, ué. Usem isso aí. Aí a gente. Aí que eu comecei a ir, aí comecei a entrosar, conhecer as pessoas, ia direto. Aí teve uma época da minha vida que de segunda a segunda eu tava no forró. Segunda-feira tinha o forró, terça-feira tinha o forró, e todo dia eu tava. Você, tipo, do nada, quando você já tava ali. Eu já tava todo lá, dia, e todo dia era dia. Não tinha assim, porque eu trabalhava. Vou contar um negócio que pouca gente sabe. Que quando eu comecei a introduzir mais o forró, foi quando começou o forró no eixo lá em Contagem. Eu dava aula até 10 horas da noite, e ficava ruim de eu ir em casa pra poder arrumar e tal, e ir pro forró. Então eu acabava a aula, tomava um banho, arrumava rapidão lá onde eu dava aula pra poder descer pro forró. E foi dali que eu fui conhecendo as pessoas, fui realmente fazendo amizade dentro do forró e fui crescendo ali Tem dentro. muita gente nessa época que você leva pra vida, assim. Tem, exatamente. Tem muita gente que, tipo, eu via uma vez por semana, eu via essa pessoa e tal, e hoje em dia a gente passa 6 meses, 1 ano sem se ver, mas a gente sempre conversa, sempre tem contato e tudo mais. Isso me ajudava muito na parte que eu comecei a dar aula sem saber nada. Que eu ia, fazia, às vezes eu via alguém fazendo, agora eu vou tentar fazer até eu entender como é que é. Aí eu entendia, aprendi. Aí eu ia, ensinava na aula e eu ensinando na aula, era um trem que eu aprendi ainda mais, que eu vi, eu aprendi desse jeito. E expliquei, você não aprendeu, então tinha que arrumar outro jeito de explicar pra você entender aquilo. E foi tipo um processo, todo caminhando junto. Eu ia no forró, eu dando aula, eu aprendendo a dançar e na aula. Então, E a sua vivência com esses seus alunos ao longo do tempo, você via um certo tipo de transformação? Às vezes a pessoa chegava de um jeito e ela mudava com o tempo. aí, isso foi uma das coisas que me fez querer ficar ali no começo, porque na época a gente tinha que fazer as inscrições dos alunos. Então, tipo, mês de janeiro não tinha aula, era parado. Aí, final de janeiro e início de fevereiro, a gente ficava lá fazendo as inscrições das aulas. E, tipo, fevereiro, março ali era o início. E deu começando, falou, fazendo muita coisa. Foi o que fez eu permanecer ali, porque eu tava vendo que eu tava sendo útil, eu tava ajudando uma pessoa a melhorar a vida dela. Uma pessoa que estava abandonada, que estava com depressão, entrou e ficou e coisa e tal, melhorou, parou de tomar vários remédios. Tinha gente lá que tomava tipo 10 remédios diferentes e o dia a gente começou a tomar tipo um só, que é tipo uma coisa que eu falei, não, é isso que eu... Não tem preço. Não tem preço, é uma coisa que eu falo, velho, eu tô ajudando uma pessoa a melhorar a vida, a viver mais e tudo mais. Então foi o que me fez permanecer nisso. É muito gratificante, né? Demais. E nisso, de dando aula, eu tava com essa turma de forró
e depois me colocaram do meu jeito, tipo, me colocaram numa enrascada danada, que tudo era o Hernani sabe fazer, o Hernani faz. Eles abriram um novo espaço, eles estavam projetando uma aula e tudo mais, e estavam precisando de um professor de Zumba. Me colocaram para poder dar aula de Zumba pro pessoal. Aí lá eu dava aula na parte da manhã, 2 horários, e à noite, 2 horários. E foi, tipo, a mesma coisa e que eu fui vendo. A dança muda a vida. Eu achei que ia comentar com você que eu também peguei na aula de Zumba também. É mó legal, Exatamente. E tipo, aí eu tinha uma turma que era o pessoal mais jovem, que era outra coisa, tinha o pessoal que era mais idoso, que aí era uma coisa. E o pessoal idoso era mais animado, não era? Muito mais. É o que vinha reclamar comigo da outra professora que ficava dando só dancinha de axé, dancinha de funk, coisa e tal, que eu colocava o mãe para poder suar mesmo e coisa e tal. Falava no mental, faz o seu limite, que uma vez você parafuso no joelho, não consegui levantar a perna, mas aí, cada um com a às vezes função. entrava caminhando e já saía pulando e correndo. Virando estrelinha e tudo mais. O pessoal era danado. Ó, falar com os velhos era mais novo que o povo que nós temos hoje em dia. Ô, gente, acho que é toda essa experiência com o professor, né? Não, demais, muito gratificante. Aí, tipo, fiquei esse período dando aula de dança de salão, forró e zumba. E, tipo, fiz muitas amizades, peguei muitos alunos, e isso foi me desenvolvendo para ser o melhor que eu podia ser. Que eu via, não, tá na necessidade de aprender zumba para ensinar zumba. Eu corri atrás para poder aprender, para poder dar uma aula de qualidade para os alunos na zumba. Mesma coisa com o pessoal do forró. Ó, eu vi um passo novo, ó, vai ter um workshop, vai ter uma aula de tal pessoa. Às vezes eu ia pra lá, tipo, geralmente final de ano, pra início de ano, sempre tem muito curso de férias, de um monte de escolas, eu tentava fazer o máximo que eu conseguia. Às vezes eu ia pra lá pra aprender uma coisa que eu já sabia, mas talvez eu ia aprender de uma forma diferente, que ia me ajudar a ensinar alguém daquela pessoa. Você ia pensar uma pessoa de evolução. Uma vez eu combinei certinho com um DJ que trabalhava pra mim, que ele é DJ e professor, que eu ia fazer o curso de férias dele. Ele ali não botou muita fé, virou o ano, eu fui, cheguei lá. No primeiro dia de aula, ele ficou na preocupação toda hora de mim, perguntar, porque ele sabia que eu já dava aula. Porque nas outras escolas que eu ia, eu sempre tentei manter o mais anônimo que eu conseguia ficar, de ninguém me conhecer, ninguém saber quem que eu era. Mas ele já sabia, a gente já tinha uma amizade, uma convivência, já tinha tocado para mim vários eventos, então já tinha uma proximidade maior e sabia quem que eu era. Então ele ficou na preocupação, ia toda hora na aula, passar perto de mim, não, tá tranquilo aí, depois tal, e no final da aula, ele me chamou para poder falar que a aula ali que ele tinha projetado era uma coisa mais básica, para quem nunca teve contato, que eu estava fazendo samba zouk. Era metade da aula samba, metade da aula zouk. Se eu queria que ele me devolvesse o meu dinheiro e coisa e tal, porque tudo que ele ia ensinar ali, que eu já sabia, eu falei, não, fique em paz. Tudo que você ensinar, eu vou aprender. Talvez eu já sei, mas eu vou aprender de uma forma diferente. E eu sempre fui assim. Eu chegava no lugar, muita gente ficava meio cismado, porque talvez eu já sabia o que eles iam ensinar, mas eu nunca vi, tipo, de chegar no lugar e falar, não, eu já sei. Eu sei de tudo e coisa e tal. Não. Mesmo que eu já sei, eu vou aprender de uma forma diferente do que eu já sei. Então vai agregar, porque se eu expliquei um aluno desse jeito, ele não entendeu, eu vou ter uma outra maneira de explicar para ele que talvez ele entenda mais fácil. Teve toda essa sua trajetória, né, enquanto professor, e como é que foi que você começou a ter esse olhar de mexer com o evento, assim? Foi como professor mesmo. Eu sempre gostei muito de
evento de festa e tudo mais. E lá onde a gente dava aula, uma vez por mês, dois meses, a gente fazia uma festa, alguma coisa temática com os alunos. E era realmente só para os alunos e coisa e tal, fui fazendo. Aí quando lá acabou, o pessoal sempre perguntava, Dedê, o que você vai fazer e tal, fazer um festival de primavera. Fiz também muito tempo o festival de dança beneficente, o pessoal doava um dia de alimento, a gente doava para uma instituição. E tinha o pessoal que ia, tipo, de balé, dança de salão, ia de tudo. O público dava um dia de alimento e ia lá assistir o pessoal. Aí depois eu implementei nesse evento aulas também, em vez de ser só apresentação. Aí durante o dia tinha várias aulas de várias modalidades diferentes. Aí chegou à noite, tinha um baile pro pessoal dançar, praticar o que aprendeu nas aulas. E tinha apresentações de algumas aulas, de algum grupo, de algum professor que deu aula durante o dia, alguma coisa assim. E nisso, o pessoal sempre procurando, eventos, fazia, sempre o pessoal procurava e eu fazia. Aí eu comecei a fazer eventos de dança de salão, tocava forró, sambuzuki, por causa desses finais do festival de dança beneficente. Aí acabou que eu comecei, o pessoal procurando muito baile e eu comecei a fazer. Forró, sambuzuki, forró, bolero, coisa assim e tal. Até eu começar a fazer eventos só de forró também. O pessoal começou a me pedir mais eventos. Aí acabou que o espaço onde eu dava aula, como era da prefeitura, o espaço da prefeitura, fechou por troca de gestão e tudo mais. E o pessoal sempre procurava, vai ter evento, vai ter baile, os DJs que colocavam pra tocar, não, aquele lugar que eu fazia evento era top. Eu falei, não, lá fechou. Vou arrumar outro lugar pra gente fazer e comecei a fazer. Falei, vou fazer um evento de forró. Aí comecei a fazer forró. E fiz vários eventos de forró. Hoje eu tô com o forró da VUP, o forró de marcha, que parou. E a gente vai voltar agora. Muito bom, gente. E tem o trip também que a gente tá hoje, que é o que eu tô atualmente. Mas eu tô com um projeto de montar tipo, um circuito. Cada dia eu tenho um forró num lugar diferente. Então essa experiência sua como produtor de eventos é bem legal, né? Tem agregado na vida das pessoas. Muito, a gente conhece gente de todo jeito. Gente que tipo frequenta forró, que tá todo dia, tá no evento, e gente que vem a primeira vez, que começou a fazer aula, os amigos trouxeram, gente que passa na rua, vem no bar pra beber, gosta do evento, pergunta onde que tem aula, como é que faz, a gente indica, tipo, parceiro que tá mais perto ali do, você nem gosta, do local desse. Eu de estar nos eventos, fazer amizade. Pois é, sua historiana é foda. Oh, mas muito obrigada, fico muito admirada com sua história mesmo, até você como professor, como pessoa, te desejo sucesso na sua trajetória. Igualmente. E vamos falar aqui no 3, aula forrozeira. 1, 2, 3, aula forrozeira.